nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta gravação é um pouco complicada. Com certeza, o demônio cegou muita gente com as mentiras. Como o ser humano é limitado. Temos uma sociedade muito passiva, que tem a mente muito preguiçosa, não pensa, não procura discernir o que está acontecendo por trás das aparências que os enganam. Enfim, não vê as coisas que acontecem em seu próprio redor. Uma humanidade passa por viva, mas está morta, sem Deus, uma humanidade sem Deus. Para a maioria dos católicos, não existe nenhum problema na igreja e no mundo. Tudo tranquilo. A igreja celebrando normalmente, realizando casamentos, fazendo festas. É uma maravilha. Meus irmãos, se vocês vissem o que eu vejo, que está acontecendo e vai acontecer, muito em breve, o que eu vejo que está acontecendo e vai acontecer muito em breve, vocês fariam muitas orações e penitências. É muito triste o que Deus revela a mim, que sou pequeno e não revela os grandes sábios. Acredito eu que nem todos os padres, bispos, estão vendo para onde estão levando a igreja e a quem estão entregando o poder da igreja. Ah, meu Deus, muito triste. Com certeza o demônio cegou muita gente, até bispo e padres, com as mentiras. O demônio cegou muita gente, até bispos e padres, com as mentiras, e não deixa ver a verdade, porque a verdade vos liberta de todo mal, e o diabo não quer isso. A verdade liberta de todo mal, mas o diabo não quer que isso aconteça. Quem pode me dizer qual é a verdadeira igreja que Jesus edificou? Será que todos os católicos sabem qual é a verdadeira que o Cristo edificou? São muitas religiões cristãs que se dizem ser igreja de Cristo, mas Jesus só edificou uma igreja, portanto, só uma igreja verdadeira. Todas as outras são apenas religiões falsas. Todas as outras são apenas religiões falsas. Será que a igreja que Jesus edificou? Qual será a igreja que Jesus edificou? Qual será a igreja que Jesus edificou? A igreja verdadeira que o Cristo edificou? Será que é a igreja católica apostólica romana? A única e verdadeira? Como muitos católicos dizem que só nesta igreja tem salvação, será que é as milhares e milhares de igrejas evangélicas que são as verdadeiras?
as verdadeiras igrejas de Cristo, todas as igrejas dizem ser igreja cristã, igreja de Jesus Cristo. Mas são milhares e milhares de igrejas espalhadas pelo mundo todo, igreja evangélica, que diz ser a igreja verdadeira. Não é possível. Será que será católica, ortodoxa a verdadeira? Ortodoxa a verdadeira? Será a igreja tridentina e tantas outras? Que tristeza! São tantas religiões que dizem ser a verdadeira igreja. Mas verdade é uma só. Não existe mais que uma verdade. Pois bem, uma só igreja é verdadeira. Esta que Jesus edificou sobre Pedro e disse, a minha igreja. O nome que ele colocou na igreja foi esse, a minha igreja. Esse é o único nome que Jesus deu à sua igreja. E tem a promessa e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Esta é a igreja que irá ressuscitar depois das tribulações. As tribulações virão e essa igreja verdadeira é que irá ressuscitar-se. Pequena vai ressuscitar. Pequena, pobre, vai ressuscitar pequena, pobre e perseguida, mas pura e santa, como era no princípio. Bento XVI, mesmo, Papa Bento XVI, disse, precisamos voltar às verdades, como no princípio, voltar à verdade, como no princípio, ainda que fiquemos só os 12. Ainda que a igreja fique tão pequena, só com os 12 como começou. Até hoje, muitos católicos ainda não se entendem nada do que é ser a igreja viva. A igreja viva. A igreja viva e verdadeira é aquela que Jesus edificou sobre toda a humanidade, na pessoa de Pedro. Quando Jesus disse, tu és Pedro, sobre desta pedra. Quando Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a igreja. Ele estava entregando a pedra fundamental a Pedro. A pedra fundamental que se tornou a pedra angular, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental. A pessoa de Pedro morreu, mas esta pedra lançada nos fundamentos desta igreja sobre a pessoa de Pedro não morreu. Porque esta pedra é Cristo Jesus. Ele disse, Jesus lhe inquiriu, nunca lesse nunca lesse isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso aos nossos olhos. Mateus capítulo 21, versículo 42 e 44. Jesus edificou sua igreja sobre nós, na pessoa de Pedro. Pois bem, nós somos a igreja viva, Cristo é a cabeça e nós somos membros. Igreja pobre, sem teto, mas os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Jesus disse, está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus edificou sua igreja e não deu nome algum, somente minha igreja. O nome que ele deu foi somente minha igreja. Esta é a verdadeira igreja que o Cristo edificou. Por esse motivo, a verdadeira igreja de Cristo não se resume somente nesta igreja católica apostólica romana, não somente nela, mas em todo o cristianismo no mundo. Essa igreja de Cristo que ele edificou sobre todo o mundo. Mas em todo o cristianismo do mundo. Jesus veio ao mundo
para remir toda a humanidade, sem nenhuma exceção. Ele veio para remir todos, ele morreu por todos, sem nenhuma exceção. É claro que nem todos seguem esta igreja. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, Por não crer na igreja já está condenado. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Ele veio para a salvação de todos, morreu e ressuscitou, subiu ao céu por todos. E deixou, ao subir ao céu, ele deixou um ingresso pago com o seu sangue para cada um de nós, até porque ele morreu por todos. Só não salva quem rejeitar a sua cruz e não crer no seu nome. Esse já se condenou ao inferno por ele mesmo. Ele disse, quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Ele veio para a salvação de todos, morreu, ressuscitou, subiu ao céu por todos. Deixou um ingresso pago com seu sangue para cada um de nós, até porque ele morreu por todos, e só não salva quem rejeitar a sua cruz e não crer no seu nome. Esse já se condenou ao inferno por eles mesmos. Todas estas igrejas, milhares de outras, que se dizem igrejas cristãs, são na verdade, religiões falsas, que se dividiram tudo contra a vontade de Deus. Todas as religiões, inclusive a católica, se movem em torno do capitalismo, e os seus deuses são o dinheiro. São falsas religiões que usam a Bíblia Sagrada e o nome de Jesus Cristo para angariar dinheiro, roubar e enganar seus pobres fiéis. Todas essas religiões estão com seus dias contados. O seu julgamento está próximo. Todas essas religiões que é movida por causa do dinheiro, tanto a católica também não fica por fora, estão com seus dias contados. O seu julgamento está muito próximo. Eu custo acreditar que Papa, Bispo e Padres não estejam enxergando que eles mesmos estão entregando à nova ordem mundial o poder real desta igreja, que Jesus edificou sobre toda a humanidade, na pessoa de Pedro. Os pecados desta igreja cegou seu dirigente e não deixa ver a verdade. Veja o que disse Deus. Conheço o teu comportamento. Veja o que disse Deus. Conheço o teu comportamento. Tu passa por vivo, mas já estás morto. Porque não achei perfeita as tuas obras diante do meu Deus. Pois se não ficar vigilante, virei como ladrão, sem que saiba a que hora vou te surpreender-te. Está escrito em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 1 a 3. Os seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus lembrou da sua iniquidade. Apocalipse 18, versículo 4 e 5. A verdadeira igreja de Deus, confiada a Jesus Cristo, será toda a humanidade, e toda esta humanidade que Jesus edificou sua igreja. Sobre toda esta humanidade que Jesus edificou sua igreja. Sobre todos nós dizendo, igreja sobre todos nós dizendo, ele disse assim, Simão, filho de Jonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Vou te dar a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu.
e tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 15 a 20. É muito sério. Ele entregou a chave do seu poder, ele entregou a chave do seu poder a Pedro. E essa chave está até hoje com o Papa, porque a chave permanece, a promessa de Cristo permanece, a palavra dele não volta atrás. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Jesus mudou o nome de Simão, filho de Jonas, mudou o nome de Simão, filho de Jonas, para Simão Pedro. Ele disse: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. Esta pedra é Jesus Cristo. Veja o que está escrito. Veja o que está escrito. Então Jesus lhes inquiriu: nunca leste isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso aos nossos olhos. Mateus capítulo 21, versículo 42 a 44. Então, ele é a verdadeira pedra. Quando ele disse a Pedro: tu és pedra, a pedra era ele que lançou sobre Pedro e edificou sua igreja. E ele disse aqui, Jesus lhe inquiriu: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso aos nossos olhos. Quando vamos construir, vamos fazer uma experiência aqui humana, né? Quando vamos construir um edifício nessa terra, primeiro adquirimos o terreno, depois precisamos de material. Jesus, na edificação desta igreja, a humanidade foi o terreno. A humanidade inteira foi o terreno onde ele lançou a igreja, a pedra fundamental dele. Jesus, na edificação desta igreja, a humanidade foi o terreno. O material usado nesta edificação foi o próprio Cristo, pedra que os construtores rejeitaram. Ele lançou no alicerce desta igreja e se tornou a pedra angular. Pois bem, na edificação de sua igreja, Cristo precisou de um terreno. Esse terreno é toda a humanidade, representada na pessoa de Pedro. Pedro ali era a humanidade inteira. Na construção, teríamos que lançar a primeira pedra, e Jesus lançou nesta construção a pedra que os construtores rejeitaram. Ele usou para edificar sua igreja, que se tornou pedra angular. Não sei se alguém entende, mas fica claro que Pedro somos nós, o terreno, sobre o qual Jesus lançou a pedra angular e edificou sua igreja. Não sei se entenderam que nós somos a igreja viva. Não sei se entende, mas nós somos a igreja viva. Cristo, cabeça, e nós somos membros. Somos templo vivo do Espírito Santo. Esta igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo como pedra angular, essa é uma profecia. Esta igreja, está escrito na Bíblia, esta igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus, nele toda a construção cresce bem ornada por ser templo santo do Senhor. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 21. Lá em Efésios está escrito assim: esta igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus, nele toda a construção cresce bem ornada para ser templo santo do Senhor. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 21. Fica bem claro que o que eu estou dizendo aqui, a pedra que ele edificou a igreja era ele próprio. Aqui prova, em Efésios está escrito, tendo como pedra angular o próprio Cristo, a igreja, né?
esta igreja edificada sobre os fundamentos dos apóstolos, o Pedro e os apóstolos, e tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus, nele toda a construção cresce bem ornada para ser templo santo do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 20 a 21. Jesus entregou a chave, quando ele edificou a igreja, entregou a chave a Pedro. Jesus entregou a chave do reino dos céus a Pedro, dizendo: eu vou te dar a chave do reino do céu. Tudo que ligares ou desligarde na terra, será ligado ou desligado no céu. Isso deixa bem claro que o Papa tem o poder da chave, que pode desligar o céu, desligar a terra do céu, todo o cristianismo e toda a igreja. Ele pode desligar do céu, e já está desligando, todo o cristianismo e sua igreja. E entregar o seu poder à fera, já está fazendo isso. Será que a nova ordem mundial, que vai revelar o anticristo para castigar e purificar os pecados desta humanidade? Veja o que está escrito, Apocalipse 17, versículo 17. Veja o que está. Já está acontecendo isso. Pois Deus lhe inspirou a decisão, lá está escrito assim, Apocalipse 17, versículo 17. Pode quem quiser ver. Pois Deus lhe inspirou a decisão de realizar seu próprio desígnio, entrar em acordo para entregar sua autoridade real à fera, até que se cumpra as palavras de Deus. Deus designou, porque Deus não é a vontade dele, mas devido ao nosso pecado foi preciso, ele designou entregar o poder dele na mão do inimigo. Entregar na mão da fera, na mão do inimigo. Perdi aqui. Isso deixa bem claro que o Papa tem o poder da chave e o poder de ligar e de desligar do céu todo o cristianismo, toda a igreja, e entregar o seu poder à fera, que será a nova ordem mundial, que vai revelar o anticristo. Para isso, para castigar e purificar os pecados desta humanidade. Veja o que está escrito no Apocalipse 17, versículo 17. Pois Deus lhe inspirou a decisão de realizar seu próprio desígnio e entrar em acordo com o inimigo para entregar sua autoridade real à fera, até que se cumpra as palavras de Deus. Esse é o desígnio de Deus, não é sua vontade. A vontade dele é que nós fôssemos santos, para não ser preciso isso acontecer. Não é sua vontade, é o desígnio dele. Esta profecia já está se cumprindo devido à situação de pecado da igreja e do mundo todo, que se amontoar até o céu. Deus designou a suscitar o Papa Francisco a entrar em acordo com islâmico, judeus, e criar uma nova religião e fazer uma aliança com a fera, a nova ordem mundial, que desta o anticristo se manifestará, e isto está escrito, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Assim diz: que ninguém vos engane de nenhum modo, pois antes deve vir a apostasia, que já estão vivendo a apostasia, e deve revelar-se o ímpio, o condenado, o adversário, aquele que se levanta acima de tudo que traz o nome de Deus, ou recebe um culto, chegando até sentar-se em pessoa no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Isto, não sei se deu a entender bem ou não, vou voltar atrás. Devido à situação de pecado da igreja e do mundo, que se amontoara até o céu, Deus designou a suscitar o Papa Francisco a entrar em acordo com
islâmicos e judeus, criar uma nova religião e fazer uma aliança com a fera, que é a nova ordem mundial, que desta o anticristo se manifestará. Isso está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. Assim diz lá em Tessalonicenses: que ninguém vos engane de nenhum modo, pois antes deve vir apostasia, nós já estamos nela, e deve revelar-se o ímpio, o condenado, o adversário, aquele que se levanta acima de tudo o que traz o nome de Deus, ou recebe um culto, chegando até sentar-se em pessoa no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Este é o anticristo que será revelado depois que a nova ordem mundial tomar o poder absoluto desta humanidade, até que se cumpra as palavras de Deus que se encontra escrito no Salmo 110. No Salmo 110, versículo 1, está escrito assim: Javé disse ao meu Senhor, essa é a profecia de Davi, Javé disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés, até que se cumpra as palavras de Deus. Esta profecia de Davi referiu-se ao último dia que Jesus virá. O justo juiz julgará toda a humanidade, onde todos os males serão extinguidos. Isso aqui é fácil de entender. Quando o Cristo ressuscitou, subiu ao céu, chegou lá, o Deus Pai falou para ele: senta aqui na minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Já cumpriu a tua missão, Deus viveu a humanidade lá e sofreu, foi morto na cruz, agora ressuscitou, senta aqui à minha direita e espera até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E isso vai acontecer agora, né? Esta profecia de Davi referiu-se ao último dia que Jesus virá, o justo juiz, e julgará toda a humanidade, onde todos os males serão extinguidos. Todos os males, todos os corruptos, o anticristo com todos os seus males vai ser extinguido. Espero que Deus ilumine a todos que ouvir este vídeo e possa tirar proveito para a sua vida, pois foi elaborado com muito amor a Deus, nosso Pai, a Jesus, Salvador e Redentor de toda a humanidade, e a Maria, nossa Mãe Santíssima, corredentora, canal de graça. Por ela Cristo veio até nós e é por ela que iremos a Jesus, caminho, verdade e vida. Vamos viver esta vida com amor a Deus e amor aos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.